as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Está entrando no ar mais um programa O Caminho da Vida. Pedimos a sua permissão para entrar na sala da sua casa, compartilhar uma palavra de Deus com você, com a sua família, levar um recado do Senhor ao seu coração. O tema do nosso programa hoje é Gravidez na Adolescência. Nós estamos estudando essa revista Didaquê, Encarando a Vida, dramas familiares enfrentados com fé e coragem. E quem vai trazer um recado do Senhor aos nossos corações hoje é o pastor Paulo de Tarso, com o tema Gravidez na Adolescência. Também hoje nós temos o privilégio de estarmos com o pastor Arão Pires de Alencar Antão, que é pastor da Igreja Presbiteriana de Paranavaí, e também o evangelista Valdir, que é pastor da Igreja Presbiteriana de Nova Esperança. Estamos com esses dois irmãos que vão estar participando conosco também do programa O Caminho da Vida hoje. Eu espero que a sua vida seja profundamente edificada. Quero aproveitar logo nesse início de programa para mandar um abraço para o Ailton Adame. Ailton Adame encontrou com o pastor Paulo de Tarso na rua, falou que tem assistido o nosso programa toda quarta-feira. Ailton, né? Ailton. Deus o abençoe grandemente, que o Senhor continue falando ao seu coração. E você que assiste o nosso programa e quiser entrar em contato conosco, nós temos o telefone da nossa produção, 8414-3940. Também temos o nosso e-mail, ocaminhodavida.ipb@hotmail.com. Você pode entrar em contato conosco também através do nosso site, www.programaocaminhodavida.blogspot.com. Nesse site, que também é um blog, você pode assistir todos os nossos programas passados. O site já está atualizado e você que gosta dos programas e quer enviar o programa para alguém, você pode fazer isso através dos nossos links nesse site, que é o blog, através do Facebook, que é Facebook/O Caminho da Vida, ou também através do YouTube, YouTube/O Caminho da Vida. Nós temos todos os nossos vídeos, toda essa série de estudos da revista Didaquê já está postada lá nos nossos vídeos. Provavelmente esse programa de hoje, se você acessar agora, você já vai estar com ele ali também à sua disposição. Colocamos também à sua disposição o nosso Disque Paz. Telefone 44-3025-3333. É uma ligação gratuita para aqueles que são da região de Maringá. O Disque Paz é uma palavra amiga para todas as horas da vida. Talvez você esteja com o coração aflito, você vai ouvir uma mensagem de Deus ao seu coração. Nós vamos agora para um pequeno momento de intervalo comercial e logo mais nós voltamos com o pastor Paulo de Tarso, trazendo uma mensagem para a nossa vida, e depois, nos nossos blocos de debate, o pastor Arão, o pastor Valdir, o evangelista Valdir, vão estar participando conosco aqui, juntamente com o pastor Luiz e o pastor Paulo de Tarso, que vão fazer hoje o programa O Caminho da Vida, para abençoar o seu coração. Fique conosco, não sai daí não, aqui no programa O Caminho da Vida. No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana, 150 anos evangelizando o Brasil. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei resolver essa entrada aqui pra... Olha, infelizmente o seu projeto não foi aprovado.
Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais, diversão em atividades envolventes, motivação para pequenos grupos, aplicação prática, para ser usado em grandes e pequenos espaços. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais. Jogos e passatempos bíblicos. Atividades sem complicações, associação de personagens e palavras, curiosidades e brincadeiras inéditas, aprendizado dinâmico e divertido, sugestões criativas, aplicações práticas, jogos e passatempos bíblicos. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Olá, conforme anunciado no início desse programa, nosso tema, e aí você também já está acompanhando, é gravidez na adolescência. Eu quero convidar você para acompanhar também o texto a seguir, que se encontra em 2 Timóteo. O texto é o seguinte: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22. Mamãe, estou grávida. Possivelmente esta é uma frase que nenhuma mãe gostaria de ouvir de uma filha adolescente solteira, não é verdade? No entanto, percebe-se que são poucos os casos, não são poucos os casos de adolescentes grávidas. É um problema grave e preocupante. E eu gostaria de chamar a sua atenção para o significado do termo adolescência. Adolescência deriva-se de adolescer, que significa crescer. É a fase das descobertas, principalmente a descoberta do corpo. É o período da vida em que o corpo vai sofrendo mudanças, desperta-se a sexualidade. Isso leva ao namoro, o que é natural. Porém, alguns não sabem ou não se preocupam em administrar corretamente essa fase da vida e acabam se entregando às relações sexuais precoces e, consequentemente, vivenciando uma gravidez que não estava nos planos. Eu quero chamar a sua atenção para as causas da gravidez na adolescência. Você vai observando, vai acompanhando com a gente aí. São muitas. Entre elas, pode-se destacar, por exemplo, a falta de uma boa orientação sexual por parte dos pais, por parte da escola e da igreja. A liberdade sexual mais avançada, o desejo de se libertar, a falta de um bom relacionamento com os pais, rebeldia, desejo de experimentar algo desconhecido e proibido, parece que o proibido chama atenção, desejo de autoafirmação, medo de perder o namorado e, em muitos casos, um simples descuido. As famílias da adolescente grávida e do adolescente sofrem um grande impacto ao tomar conhecimento do fato e quase sempre surgem duas reações radicais na tentativa de se resolver o problema. Uma é abortar e o outro é forçar o casamento. E eu quero agora também convidar você para observar bem as consequências da gravidez. Também são várias. Olha aí, impacto emocional sobre a adolescente e sua família. Sentimento de culpa, abalo espiritual, riscos de gestação, tanto para a mãe quanto para o bebê, devido à imaturidade ginecológica para a reprodução. Prejuízo nos estudos, desconforto gerado pela não aceitação por parte de familiares e amigos. Meu querido e minha querida que me assiste, esse é um assunto que não pode ser ignorado. Precisa ser discutido, embora haja grande resistência por parte de muitos. Se não considerarmos a questão a quem será confiada a responsabilidade da informação e da orientação, a igreja precisa tratar com maturidade essa questão, tanto para orientar a juventude, quanto para oferecer ajuda a familiares que estejam enfrentando esse problema. E eu gostaria de pontuar aqui para vocês.
algumas questões muito importantes sobre esse assunto. Primeiro, gravidez na adolescência pode ser evitada. Para se evitar gravidez na adolescência, algumas medidas preventivas precisam ser tomadas. É claro que tais medidas, eu quero afirmar aqui, não irão oferecer 100% de garantia de que a gravidez será evitada, mas elas podem sim diminuir as chances de que o problema ocorra. As medidas que competem à família. Nós temos responsabilidade sobre isso. Ou seja, diálogo franco sobre o sexo. Muitos pais têm dificuldade em conversar com os filhos sobre a questão do sexo. Esse assunto muitas vezes é tabu para os pais e para os filhos. Os filhos, por sua vez, não sentem a liberdade em tocar no assunto com seus pais. Na maioria das vezes, o que os adolescentes aprendem sobre o sexo é com amigos, através dos meios de comunicação, que nem sempre apresentam uma orientação compatível com os preceitos cristãos. Reprimir, ignorar ou desviar a conversa em nada ajuda, somente atrapalha. O diálogo entre pais e filhos sobre sexo deve começar o mais cedo possível. Outra atitude, cultivo da vida espiritual. A vida espiritual da família é um fator preponderante para a formação cristã dos filhos e uma conduta sexual equilibrada e saudável. Em geral, os pais se preocupam muito com a formação acadêmica ou profissional de seus filhos, mas não se preocupam com a sua formação espiritual. Vida de oração em favor de seus filhos e com eles, o estudo da palavra de Deus com eles, cultivo da comunhão gostosa com Deus e compromisso com a igreja são atitudes que muito auxiliam os pais no tratamento dessa questão. Uma outra atitude, e essa eu quero chamar muito a sua atenção, papai, mamãe, é o exemplo dos pais. Falando sobre a importância do exemplo dos pais na formação do caráter cristão dos filhos, pastor Ricardo Duncan, ele afirma o seguinte: mais importante do que o salário, status ou do que a casa, o carro, televisão, mais importante do que a escola que frequentam, mais importante do que todo tipo de alimento que recebem é o caráter apresentado em nossas vidas. E olha só o texto que nós vamos ler agora a seguir. A Bíblia diz o seguinte: o justo anda na sua integridade, felizes lhe são os filhos depois dele. Provérbios, capítulo 20, verso 7. O livro de Provérbios é fantástico. É o sábio Salomão quem realmente, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, deixou essas orientações. Outra atitude, acompanhamento. Muitos pais se descuidam dessa área. E os pais devem acompanhar a vida dos filhos com amizade, interesse. É preciso conhecer suas amizades, os ambientes que frequentam, o comportamento na escola, o que pensam de certos assuntos. Certo pai, quando soube que a sua filha estava grávida, olha só o que ele disse: eu nem sabia que ela estava namorando. A história de que os pais são os últimos a saber só se aplica aos pais que não acompanham a vida dos seus filhos. Mas eu gostaria também de destacar não só as medidas que competem à família, mas nós temos em segundo momento as medidas que competem à igreja. Acompanhe aí. Promover palestras e debates sobre a sexualidade e namoro. Queridos, é preciso mostrar o ponto de vista cristão sobre o assunto. Não pode haver preconceito ou constrangimento na abordagem desse tema, pois ele é bíblico e constitui-se numa expressão da bênção de Deus para as suas criaturas, conforme o texto de Gênesis capítulo 1, versos 27 e 28, que você também está acompanhando aí. Mas é preciso propiciar espaço para a juventude na vida comunitária. Em muitas igrejas, a membresia é constituída quase que totalmente de adultos e idosos. Em algumas delas, os jovens e adolescentes não são aceitos, não são compreendidos e quase nada é feito para que eles se sintam inseridos e tenham responsabilidades no ambiente, nessa esfera da igreja. Em consequência, não são poucos os que se afastam e vão buscar satisfação em outros ambientes
que favorecem o uso irresponsável da sexualidade. Segundo, a gravidez na adolescência deve ser tratada com discernimento. Para a família cristã, queridos, realmente é difícil enfrentar essa situação. É preciso agir com discernimento. E entre outras ações, se sugere o seguinte: primeiro, aceitar a realidade. O problema precisa ser encarado. Não se pode ignorar nem cair no desespero diante do fato. Muitos pais não aceitam e tomam medidas radicais, como levar à interrupção da gravidez, expulsar a filha de casa e etc. Mas, já que o fato foi consumado, é preciso tratar com a realidade de maneira sensata, de maneira racional. Segundo, buscar em Deus orientação e tranquilidade para enfrentar a realidade. Os pais cristãos precisam recorrer a Deus, pedindo sabedoria, pedindo calma, discernimento para lidar com a filha e com a questão da gravidez. É preciso derramar o coração diante do Senhor, a fim de receber conforto e orientação, conforme a palavra que encontramos em Salmo 62, verso 8. Mais terceira orientação: manifestar compreensão, aceitação e amor. Não se pode esperar de pais cristãos outra atitude que não essa. Muitos imaginam que agindo assim estão concordando com o erro da filha e que a única maneira de demonstrar sua reprovação é através de atitudes violentas. Entretanto, um erro não pode ser corrigido com outros erros. Olha o que a Bíblia ensina. Acompanhe comigo. O amor é paciente, é benigno, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios capítulo 13, versos 4 ao 7. Além do drama da gravidez, muitas vezes a adolescente não encontra um ambiente de confiança, de compaixão que necessita naquele momento. E as consequências psicológicas da hostilidade sofrida podem tornar-se marcas inapagáveis na sua vida. Segundo, oferecer assistência espiritual. Esse trabalho, queridos, acontece em alguns níveis. Por exemplo, mostrar que o que aconteceu foi contrário ao projeto de Deus para a vida sexual. O sexo é uma bênção de Deus. É algo que dá prazer, porém, dentro dos princípios estabelecidos pelo Senhor, tendo cuidado para não aumentar o sentimento de culpa da adolescente. É preciso fazê-la entender que o corpo é para a glória de Deus, conforme o apóstolo Paulo fala isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versos 18 ao 20. Mas também apresentar a graça misericordiosa de Deus que suplanta todo pecado. É preciso mostrar o perdão e o amor de Deus quando há arrependimento e confissão sincera do erro. A explosão da graça de Deus que promove a libertação do sentimento de culpa, conforme também o salmista nos diz lá em Salmo 32, versos 1 ao 5. Encorajar a participação nas atividades da igreja, outro ponto importante. A igreja que entende que quando um membro sofre, todos sofrem com ele, naquela figura maravilhosa, naquela analogia que o apóstolo Paulo nos dá em 1 Coríntios 12, 26, a figura do corpo, há de tratar esses casos com amor, como comunidade terapêutica, oferecendo apoio à pessoa envolvida. Não pode haver atitude discriminatória e impiedosa. Por isso, a adolescente grávida precisa ser encorajada a continuar frequentando a igreja, pois ali ela irá receber orientação para o seu crescimento espiritual e superação do seu problema. Em Hebreus 10, 25 diz: não abandoneis a vossa congregação. Tiago 2,13 também, o apóstolo dá orientações no capítulo 5, versos 16 e 20, falando sobre a confissão do pecado. Mas também um outro aspecto importante: não forçar o casamento. Um erro foi cometido e muitos pais acham que corrigindo o erro, forçando a filha a se casar. Muitos pais acham que a solução é o casamento. Porém, isso não deve acontecer quando ambos
não desejarem e tiverem plenamente conscientes do amor e da responsabilidade. Um casamento forçado pode levar à infelicidade e desgraça para os jovens e para o futuro bebê. A mãe solteira, principalmente se for adolescente, enfrenta preconceitos, mas mesmo assim, os pais precisam ajudá-la a criar o filho e a trabalhar com vistas a um futuro sem traumas. Que tratamento a sua igreja dispensa aos membros ainda não casados, quando envolvidos, por exemplo, em caso de gravidez? Você concorda com a atitude ou com esse tratamento que a sua igreja vem dando a esses membros? A igreja pode desenvolver programa de orientação sexual à juventude através de uma equipe bem preparada, com palestras e debates na igreja, em escola e outros locais. Assim, estará proporcionando ajuda aos jovens e a seus pais. Desejamos que Deus abençoe ricamente a sua vida e lhe dê sabedoria e discernimento para tratar com a questão da gravidez na adolescência. Amém. Continue conosco. Voltamos já já. Possibilidades, sofisticação, elegância, qualidade, requinte. Quem cria com persianas requinte, cria um novo, o inusitado, o desejado. Persianas requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. Ficou fácil realizar o seu sonho. Chegou a Targino Motos, concessionária Dafra em Maringá. Toda linha com os melhores preços de toda a região. Riva 150 por apenas R$ 5.700. Conheça, compare e surpreenda-se com nossas máquinas. Avenida Colombo 8.281, Zona 6. Telefone 3224-5070. Maringá. Targino Motos. Que benção a mensagem do pastor Paulo. Nós estamos estudando, lembrando, a revista Didaquê. Você que tem acompanhado o nosso programa já sabe que nós estamos nessa série de estudos, encarando a vida, dramas familiares enfrentados com fé e coragem. E o tema da nossa lição de hoje é gravidez na adolescência. Mais uma vez quero aproveitar para lembrar que hoje está conosco o pastor Arão, da Igreja Presbiteriana de Paranavaí. Vai passar aí no rodapé do seu vídeo o endereço da Igreja Presbiteriana de Paranavaí para você poder fazer uma visita para o pastor Arão. E também nosso irmão evangelista Valdir, que é pastor da Igreja Presbiteriana lá de Nova Esperança. Estamos em reforma lá em Nova Esperança, né, Valdir? Logo a gente começa a construir, rapidinho vai estar pronto lá e você pode visitar a Igreja de Nova Esperança, que vai ser uma bênção. Eles vão participar conosco aqui no programa de hoje. Lembrando, os irmãos todos vão ligar os microfones para a gente poder falar tranquilamente aqui com todo o pessoal que está nos assistindo. Pastor Paulo, o senhor trouxe-nos uma mensagem muito importante sobre a questão da gravidez na adolescência. E eu quero fazer a primeira pergunta para o senhor, antes mesmo de nós tratarmos do tema em si, que é a gravidez. O que significa adolescência? E o que é correto de se esperar nessa fase da vida? Porque a gente tem percebido que há uma tendência da sociedade a querer amadurecer precocemente os jovens. O que é adolescência e o que se esperar dessa fase da vida de um jovem?
Essa pergunta é importante porque a adolescência, o que se espera, em primeiro momento, assim, que seja respeitado o processo, porque adolescer quer dizer crescer. É uma fase de crescimento, é uma fase que a pessoa deixa aquela fase da infância e começa a se descobrir para um certo amadurecimento. E é claro que a gente tem expectativas de que isso aconteça de forma responsável, debaixo de orientação, né? Porque o adolescente, embora ele comece a ter os primeiros contatos praticamente com um novo universo, muitas vezes ele tem a impressão de que ele descobriu o mundo, né? Descobriu a América, alguma coisa assim. Então é preciso estar debaixo de uma orientação muito aberta, muito franca, como nós dissemos, por parte dos pais, a igreja como parceira, ajudando a escola, né? De alguma forma, serem responsáveis por auxiliar nesse processo. Mas, você falou uma coisa importante também, que é a questão da precocidade. Hoje, no contexto que nós vivemos, se trabalha muito nessa questão da precocidade. Tanto é que na infância, os brinquedinhos de hoje que as meninas têm, são bonequinhas que têm corpos esculturais. Até em cima disso, eu tenho me preocupado, que os pastores também podem participar conosco aqui, até não precisam pedir vez, viu? Aqui no nosso programa Caminho da Vida, você vai falando com a gente, é um bate-papo aberto, bem tranquilo, né? Mas eu tenho me preocupado porque nessa fase de adolescência a gente tem percebido uma erotização muito grande, até na verdade antes da adolescência, né? Eles acabam criando estímulos à sexualidade. O senhor falou da escola, a gente vê que as cartilhas que o governo tem buscado entregar para as crianças não é no sentido de orientar uma sexualidade sadia, mas é de estimular uma sexualidade, distribuir desnecessária, distribuir preservativos para jovens de 12 anos, adolescentes de 12 anos, dizer, não, eles vão estar com responsabilidade. Ué, se o adolescente não tem responsabilidade para dirigir, para trabalhar, para nada, ele vai ter responsabilidade para exercer uma sexualidade madura. E que é uma questão muito séria. Sim. Pastor Paulo, aquilo que você estava falando sobre adolescente que está crescendo, é justamente essa fase da vida. Ela está saindo da infância, tendo contato com o mundo adulto, mas não é adulta. É um período em que está se construindo na vida deste adolescente. É um período de construção. E se você deixar o adolescente construir qualquer coisa sobre a sua vida, ainda que na sua infância ele tenha tido uma infância muito saudável, com acompanhamento dos pais, se deixar correr solto, é perigoso ele construir sobre um alicerce muito bom, com material muito de péssima qualidade. É como você comprar um terreno no Alphaville, em São Paulo, e querer construir com um papelão, um barraco ali. Não vai ser possível. Então, a vida do adolescente também é assim. Principalmente na questão da sexualidade, onde os hormônios, onde o corpo do adolescente, ele está em expansão, em crescimento, não está descontrolável, ainda, né? praticamente. Além do grande número de estímulos que o adolescente recebe hoje. Sim. Ele tem estímulos televisivos, as propagandas. Às vezes o pessoal fica muito preocupado com mas esse programa aí não é adequado para certa idade. Tem muita propaganda que não é adequada para certa idade. A erotização nas propagandas, nos cartazes, outdoors, o que não dizer então da internet, um acesso muito rápido, sem censura, gratuito e sem censura. Sem filtro nenhum. Sem filtro. A não ser que o pai coloque alguma coisa no computador. E até nesse sentido, eu quero já fazer uma pergunta, pastor Luiz. Diante disso que a gente até discutiu um pouco até aqui, quais algumas das causas que podem influenciar a gravidez na adolescência? E como lidar com isso? Primeiro, só fazer um comentário aqui com relação a essa pergunta, depois eu já entro na resposta. Essa pergunta anterior, falando acerca da maturação ou do amadurecimento precoce do adolescente, bem falou do pastor Arão, que tomar contato com a fase adulta não significa que você já está nela. E mesmo que nós já estejamos entrando na fase adulta, ou que o adolescente esteja entrando na fase adulta, o livro de Eclesiastes, no capítulo 3, tem um texto conhecidíssimo que fala que há tempo para tudo, até mesmo para amadurecer, até mesmo para tomar contato com a fase adulta. O próprio governo reconhece isso. Isso até pressa. A própria sociedade reconhece que existe tempo para cada coisa. Eu nunca vou entrar na faculdade sem antes ter concluído o ensino médio.
Uma pessoa começa a ter direito à volta aos 16, mas ela só tem direito de dirigir aos 18. Então, mesmo eu entrando na fase adulta, eu passo a gradativamente começar a receber uma e depois outra das possibilidades de atuação nessa fase adulta. E até nisso parece que é uma confusão da sociedade, eu não sei. E aqui quando a gente fala psicólogos, eu quero até pedir perdão para o psicólogo que esteja assistindo, não são todos os psicólogos. E confesso para você que eu tenho muito pouco conhecimento desses psicólogos que o governo usa, porque a maioria dos psicólogos que nós lemos são completamente contrários a essas atitudes do governo, mas você percebe, por exemplo, que ensinar sobre sexualidade não necessariamente tem a ver com a prática da sexualidade, mas tem a ver com um aprendizado correto para saber usar no momento da prática. Saber sobre. É diferente de saber fazer. Estimular uma sexualidade fora, no momento errado, traz prejuízo. Muito mais prejuízo do que votar na pessoa errada. Exatamente. Então requer muito mais responsabilidade fazer sexo na adolescência do que votar na adolescência. Na verdade, a adolescência não é o período de fazer sexo. Exatamente. A gente precisa compreender isso. Por mais que as pessoas queiram dizer que é legal, e por mais que a gente assista aí nas malhações finais de tarde, fazer sexo na adolescente não é legal, não é responsável, não é justo. E vou dizer mais, não é honesto com os próprios adolescentes, porque nós estamos vendendo uma visão errada e quem irá sofrer são eles próprios. E aí, voltando para a pergunta que você fez para mim, que até fugimos dela, né? Completamente. Mas os motivos já começaram a ser listados aqui, né? A questão da sociedade erotizar tudo, as roupas hoje são mínimas, as músicas são quase que inaudíveis. Praticamente é somente isso. Meu filho de 3 anos de idade é capaz de ouvir uma música e virar para mim e falar: papai, essa música não é de Deus. Porque ele com 3 anos de idade, ele já sabe que tem determinadas músicas que não dá para ouvir. Nós temos dificuldade de comprar roupas. Eu tenho uma menina, 9 anos. E eu fico preocupado contigo. Eu ainda tenho 2 meninos e eu sei que tem 2 meninas. Fui comprar uma roupa para minha menina ontem, com ela. Não há roupa para meninas de 9 anos que não apareçam coisas. Não tem um apelo sexual por trás. É a tal da valorização, né? Ou seja, todo o paramento, todo o vestimento, principalmente eles estão fazendo das meninas, das mulheres, um mercado de consumo, de erotização, de estímulo aos meninos também. E é justamente isso. Ou seja, eles chamam de valorização, valorizar partes do corpo feminino. Mas essa não é a única razão pelo qual o sexo vem sendo desenvolvido ou praticado cada vez mais na adolescência. Na verdade, eu acho que esse é um dos estímulos que as pessoas têm, mas não é o único. Uma das coisas que eu percebo é que a família ela tem deixado uma lacuna e a sociedade está tentando preencher essa lacuna do jeito que ela acha por bem. E é claro que a sociedade, no geral, vai sempre buscar o prazer. Vai buscar o prazer individual e o problema é que isso se originou dentro de casa. O pastor Paulo citou na mensagem e é até mencionado na revista esses pontos de falta de diálogo, falta de exemplo da parte dos pais, isso também é muito importante. Rebeldia, tudo isso. A rebeldia, na verdade, é consequência, né? A falta de diálogo, eu inclusive estou desenvolvendo lá na nossa igreja um curso acerca de educação de filhos. E uma das coisas que nós temos percebido é que quando o pai e a mãe não suprem determinadas carências nos seus filhos, eles vão buscar em outros. E aí vai buscar no namorado, vai buscar na namorada. E aí o namorado fala: se você me ama, prova. E aí o prova tem a ver com sexo. E aí você tem que ser aceito pelo seu meio, da sua potota. E se você não faz sexo, você não é aceito pela sua potota. Tem outros problemas. Deixa eu fazer uma pergunta pro nosso irmão evangelista Valdir. Tá quietinho aqui com a gente ainda não? Estou ouvindo aqui, está muito boa a informação de vocês. Valdir, quais algumas consequências de uma gravidez na adolescência que a gente poderia citar? O impacto emocional, né? A culpa, o abalo espiritual, eu acho que esse é o pior que tem. Quer dizer, a pessoa, principalmente o adolescente, ele fica grávido ou ela fica grávida e ela quer afastar da igreja. Isso não é bom. Isso é uma vergonha. E é muito importante os pais estar observando e acompanhando e ajudando eles espiritualmente. Não fazendo com que eles afastem da igreja, mas ao contrário, está aproximando cada vez. E os irmãos da igreja também dão um apoio. Não querer apedrejar a adolescente, mas sim auxiliá-la espiritualmente. Sim, isso é importante. É fato, meus irmãos pastores aqui, que uma gravidez na adolescência não é muito
desejável, né? Principalmente se for solteiro, também não é nem aconselhável. Mas como uma família e os próprios adolescentes podem evitar essa situação, então? Diante daquilo que nós já falamos, das dificuldades da sociedade, como a família, como os pais podem evitar essa gravidez na adolescência, se é que podem? Eu acredito que o caminho para isso é a instrução. Sim. A instrução não deve faltar. A gente falou muito de diálogo, mas é possível você ter um diálogo que não corresponde a uma instrução verdadeira. É verdade. Você vai encontrar a mesma coisa que nós estamos falando instrução aqui, incluindo o exemplo, né, no caso. Sim, mas a instrução na Bíblia ela é seguida de exemplo. Provérbios capítulo 4 é um conselho de sabedoria. O pastor até Paulo de Tarso falou, olha, o sábio Salomão, e ele diz assim, 4:1, ouvi, filhos meus, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Então, ouçam a instrução dos seus pais. Pais, instruam os seus filhos. Pais, preparem-se para instruir os seus filhos. Porque eu vejo que tem muito pai que também não está preparado para instruir os filhos. Parece que a sexualidade conversada em casa é sempre tabu. Sempre. Pai e aí careta, o smartphone vai fazer essa instrução. Hoje, a maioria dos adolescentes, eles possuem uma tecnologia que foi financiada pelos pais, que os pais não dominam, os pais não sabem usar essa tecnologia. Não conhecem. Que não conhecem, que nem os adolescentes. E essa tecnologia, smartphone, tablet, computador, enfim, eles abrem um leque de informação muito grande, de redes sociais, de amigos, de pessoas desconhecidas, de filosofias de vida do mundo inteiro, que estão traduzidas, que estão implícitas em músicas, no cinema, nas artes, em vídeos de comédia. O que para eles é um mundo fascinante. Exatamente, é um mundo fascinante. Que está na mão do adolescente, constantemente no bolso dele, e que foi financiado pelos pais, e que às vezes traz uma instrução para esse adolescente errada. De que maneira você vai evitar isso? Você não vai evitar, ele já está em contato, nós vivemos neste mundo moderno, você não vai proibir um jovem ou alienar um jovem de utilizar a tecnologia. Por isso os pais precisam estar em comunhão com Deus, uma vida espiritual equilibrada e ter a instrução do Senhor para com os filhos. Não deixar de instruir. A questão dos pais hoje é ele ter uma instrução de qualidade, com uma via de acesso, de conversa com seu filho, de qualidade, de tal maneira que quando o seu filho se informar, e vai se informar através dessas mídias, ele possa ter no pai a última palavra. No pai que eu falo pai e a mãe, a última palavra de confiança, sabendo que aquilo que o meu pai e a minha mãe me instruir, isso vai estar correto. Mas o pai precisa criar isso. Como? Orando pelos filhos, orando com os filhos, lendo a Bíblia com os filhos, abertura para amizade. Abertura para amizade. E aqui quando a gente fala em amizade também é outro problema, né? Tem pai que pensa que ser amigo do filho é sentar e fumar narguilé com ele no final da tarde. Isso não é amigo não, você está matando seu filho. Ser amigo do seu filho, você está aberto para conversar e ajudá-lo nas suas dúvidas. Nosso tempo agora estourou já desse primeiro bloco. A conversa está boa. Nós vamos para um pequeno momento de intervalo comercial e nós já voltamos com o programa O Caminho da Vida. Não sai daí, fique conosco. A mais completa da cidade, Livraria Evangélica de Maringá. Tem mais conforto, variedade. Livraria Evangélica de Maringá. Bíblia, CDs, DVDs, filmes e livros diversos. No melhor lugar, o melhor pra você. Presentes que tocam coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954.
Agora ficou fácil realizar o seu sonho. Chegou a Targino Motos, concessionária Dafra em Maringá. Toda linha com os melhores preços de toda a região. Riva 150 por apenas R$ 5.700. Conheça, compare e surpreenda-se com nossas máquinas. Avenida Colombo 8281, Zona 6. Telefone 3224-5070. Maringá. Targino Motos. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Eu espero que o programa de hoje esteja ajudando as famílias, os pais, as mães, pai, mãe, adolescente, jovem. Você que tiver alguma dúvida sobre esse tema, entre em contato conosco, está passando aí na parte inferior do seu vídeo, 8414-3940. É o telefone da nossa produção, ou você pode nos mandar por e-mail, ocaminhodavida.ipb@hotmail.com. Você coloca lá, gravidez na adolescência, faz a sua pergunta, a gente vai procurar responder para você. Pastor Paulo de Tarso, como a nossa sociedade pode colaborar para evitar a gravidez na adolescência? Será que essas atitudes que nós temos visto hoje do governo, como distribuição de preservativos, de cartilhas e erotização das crianças, dos jovens e adolescentes, vai resolver isso? Com toda honestidade, às vezes eu me pego pensando sobre esse assunto e eu às vezes questiono a intenção real, verdadeira do governo sobre isso. Porque se a intenção é orientar, se a intenção é evitar a gravidez na adolescência, tem uma coisa errada aí, porque quando você distribui cartilhas sobre isso, de erotização, você distribui preservativos, tem um efeito inverso. Na verdade, é um estímulo. Né? Você está procurando provocar um comportamento, mudar todo um comportamento e avançar o comportamento sexual do adolescente. A sociedade tem que mudar isso. Eu gosto de uma informação que eu recebi, o duro é que eu só tenho ela pela metade, eu não tenho ainda o nome do país, mas em um país da África que tem um problema sério com AIDS, e na verdade a maioria dos países da África tem esse problema sério com AIDS, o governo resolveu fazer um apelo, fazer uma campanha a favor da fidelidade conjugal. Uma campanha a favor da fidelidade conjugal e reduziu 40% o índice de contaminação por AIDS. Eu vi um adesivo que eu achei fantástico, pastor Luiz. Diz assim: Deus inventou o sexo seguro e o chamou de casamento. Também já vi, ótimo. Bom. Achei fantástico. Esse é o sexo seguro. Relacionamento familiar, marido, esposa, no ambiente de fidelidade. É que querem transformar a maturidade sexual ou a sexualidade na adolescência como um meio de lazer. Querem banalizar. Banalizar, então, quer dizer, o adolescente tem lá mais um meio para se divertir, né? Pastor, eu acho interessante essa pergunta aí, porque a gente vê as campanhas que o governo faz, para poder incentivar o sexo. Parece que é para piorar, em vez de para piorar. Quando você está num trânsito e você comete uma infração, você recebe uma multa para quê? Para incentivar você a cometer mais multa? Não, ao contrário. É para você se autocorrigir a não voltar a praticar aquilo ali, a infração novamente. Então o governo, as campanhas que tem feito aí, não tem sido para poder mostrar o lado oculto, mas ao contrário, incentivar os adolescentes. Eu gosto muito de um texto em Provérbios, capítulo 20, verso 21, que diz assim, que a posse antecipada de uma herança, no final, não será abençoada. Então os adolescentes hoje estão começando iniciando na relação sexual muito jovem, e o seu corpo não está preparado fisicamente. Acabam morrendo emocionalmente. Nada, e a sociedade cobra, ela é incentivo, mas depois ela cobra. As adolescentes chegam hoje, por exemplo, no hospital, às vezes não são atendidas da forma correta. Então o governo, ele motiva, mas ele tira. Não, e depois o governo, para piorar, quer incentivar e liberar o aborto. Então assim, eu criei um problema, eu piorei uma situação, e agora para piorar eu quero acabar de tudo, com tudo de vez. Até eu li uma frase que eu achei fantástica. Fala assim, geralmente quem é a favor do aborto já nasceu. Já nasceu. Olha, parece que é verdade isso. Você foi filosófico, hein? Não, mas a frase não é minha. É boa, mas não é minha. Não sabemos quem é para dar o crédito, né? Mas é justamente esse filosófico bom. Lógico. Porque quem é a favor do aborto já nasceu, ele está vivo. Ele teve o direito de nascer, né? Exatamente. E essa é a ideia deste conceito mundano sobre sexualidade, né? Não, o importante é sentir prazer. Então, só que aí, vamos tentar proteger com camisinha. É a mesma coisa de você
querer dar para um adolescente um carro e dizer, não, mas tem que saber dirigir, tem que usar cinto de segurança. Não é a hora, não é o momento, né? Você precisa estar preparado emocionalmente, existem responsabilidades. Outra coisa que acontece na vida sexual, não é apenas o prazer em si, mas a sexualidade também nos une em afeto com outra pessoa, né? E com isso há uma banalização do afeto. Pastor, aproveitar essa questão da banalização do afeto, o que a igreja pode fazer para ajudar nessa questão da sexualidade? Porque eu acho que a igreja também fala e trata da questão do afeto a partir de Deus e com as pessoas. Eu tinha dito sobre instrução no começo, Sim. não quero ser repetitivo, mas a igreja não pode se omitir em dar a verdadeira instrução. Nem que a verdadeira instrução seja a disciplina, seja Exato. a correção. Olha, não está certo, não é desta maneira. Hebreus, o escritor de Hebreus, no capítulo 12, diz que Deus disciplina a quem ama. Fantástico. Apocalipse 3:19 faz também. Porque a ideia da correção, da disciplina, não é aquela ideia do pai amigo ou da igreja que passa a mão na cabeça. Não, é jovem, é assim mesmo, é difícil se conter. A ideia é muito diferente da Bíblia. A Bíblia traz instrução e essa instrução, ela corrige, ela disciplina, ainda que contrarie o desejo e o impulso de quem está sendo corrigido. O próprio texto de Hebreus diz que no primeiro momento a correção não parece boa. Não parece. Mas no final ela traz frutos bons. Exatamente. Em caso de nós não conseguirmos evitar, encontrarmos uma adolescente grávida, a gente fala da adolescente é porque ela engravida, mas tem o adolescente que a engravidou ou a outra pessoa que a engravidou. Mas que precisa ser tratado também. É pecado dos dois lados, viu, gente? O pecado não é a gravidez. A única grávida sozinha foi Maria do Espírito Santo. O resto é homem e mulher, né? Então, assim, como, em caso de uma gravidez, como lidar com a adolescente grávida? Quais alternativas nós devemos oferecer para ela? Pastores, Valdir? Não é forçar um casamento. Primeiro caso. Porque eu acho que um erro já foi cometido. Agora, dizer, não é querer corrigir através de outro erro. Em vez de você consertar, acaba piorando mais. E encarar a realidade. Aconteceu, o que fazer? Dar um apoio. E mostrar e dar responsabilidade também. Eu creio que um dos... Mas braço amigo, mão amiga. Exatamente. E até desastroso, né? Desastroso. Forçar o casamento, né? Os pais, antigamente, né? Os nossos avós, eles pensavam dessa forma aí, né? Eu, há uns anos atrás, eu ouvi uma palestra de um pastor lá em Curitiba. Ele dava um curso sobre pais e filhos. E ele falou algo bem interessante. Ele diz assim, que se a sua filha ficar grávida, não a expulse de casa. Mas quando ela tiver o bebê, não fique em casa cuidando do filho dela. Ela tem que levar essa criança, ela tem que ter responsabilidade. Exato, não seja o pai da criança dela. Exatamente, não seja o pai da criança, mas sim ensinar ela a ter responsabilidade. Quando isso acontecer, isso também é importante, o apoio. Olha, nós estamos com você. Nós vamos. Você terá responsabilidades, mas nós estamos aqui para te ajudar. Porque existem muitas famílias que, acontecendo isso, eu estou envergonhado de você. Eu quero não é mais minha filha. Saia de casa. Não é mais minha filha. Ou não é mais meu filho. Você é um irresponsável, né? Como se nós nunca tivéssemos pecado. Exatamente, como se a gente nunca tivesse errado, ou como se o fato deste erro impossibilitasse uma aproximação. É importante, isso não significa que os pais e que a igreja devem concordar com o erro, mas devem se aproximar do que está errado para restaurá-lo, para trazer segurança nos próximos passos. Em cima dessa palavra que o senhor falou, agora eu quero pedir para que cada pastor, rapidamente, bem sucintamente, deixe uma palavra de ânimo, de consolo, de orientação para os nossos telespectadores, ou para que evite, ou para que, se porventura esteja enfrentando uma crise dessa, que o Senhor os console. Pastor Luiz. Eu queria começar até porque já tem a ver com esse assunto. A criança não tem culpa. Ponto. Lembre-se sempre disso. A criança não tem culpa. Pastor Paulo. E eu gostaria de fazer as palavras de Jesus quando ele constrangeram a mulher ali perante ele, perante a sociedade. Vai e não peques mais. Aconteceu, se corrija, se arrependa, coloque-se diante de Deus e ele restaurará. Valdir. Ame. Benção. Continue amando. Pastor Arão. Não deixe de estar
preocupado com a sua espiritualidade, com a espiritualidade do bebê. Essa criança deve ser amada, essa criança deve ser instruída no caminho do Senhor. A família deve estar cercando a mãe, o pai e a criança, para que dê a ela uma condição de lar, de família, Amém. De igreja dentro de casa. Amém. Meu irmão, minha irmã, lembre-se, não existe pecado nesse mundo que o Senhor Jesus não perdoe. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Caso tenha ocorrido na sua família, na sua casa, leve o adolescente, sonde você, pai e mãe, se vocês também não pecaram contra eles na instrução, ore, peçam perdão a Deus e peçam para que Deus transforme uma situação que é difícil em um momento de bênção e de alegria, tá ok? Nós vamos para um pequeno intervalo comercial, já voltamos com a oração do pastor Paulo. Fique conosco, não saia daí não, programa O Caminho da Vida. Hidral Veículos, há 11 anos em Maringá, trabalhando com muito profissionalismo em direções hidráulicas, ar-condicionado, autoelétrica. Faça-nos uma visita na Avenida Colombo, 8062, próximo ao Estância Gaúcha. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei resolver essa entrada aqui pra Olha, um dia... infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Obrigado porque você esteve conosco no programa Caminho da Vida de hoje. Semana que vem nós vamos tratar sobre a questão da homossexualidade. É um programa muito bom também e eu espero que abençoe a sua vida. Agora você fica com o coração do pastor Paulo de Tarso e a semana que vem nós voltamos com o programa O Caminho da Vida. Que Deus abençoe profundamente. Onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor, me leva. Pai, nós queremos interceder neste momento em favor daquela adolescente ou daquele adolescente que se aventurou, ó Deus, pela sua sexualidade. Ó Deus, em nome de Jesus, não permita, Deus, que seja imposto sobre essas vidas demasia, ó Deus, de rigor, de juízo, acúmulo, ó Deus, de culpa, que não seja aquela simplesmente, ó Deus, para produzir arrependimento e restauração. Amém. Em nome de Jesus, abençoe a todos que assistiram a esse programa e que talvez estejam enfrentando esta luta, essa dificuldade. Que o Senhor possa mostrar aos corações de cada um que há condições de mudar essa história. Venha, Senhor Deus, trazer a Tua bênção, o Teu perdão, o Teu consolo, a Tua orientação aos pais, à igreja. Ó Deus, livra-nos das influências desastrosas da má orientação sobre este assunto. Abençoe os nossos telespectadores, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus que está